À luz da sociologia científica, a sociologia do negro no Brasil é, ela mesma, um problema, um engano a desfazer, o que só poderá ser conseguido por intermédio da crítica e da autocrítica. Sem crítica e autocrítica, aliás, não pode haver ciência. O espírito científico não se coaduna com a intolerância, não se coloca jamais em posição de sistemática irredutibilidade, mas, ao contrário, está sempre aberto, sempre disposto a rever as suas posturas, no sentido de corrigi-las ou superá-las, naquilo em que se revelarem inadequadas à percepção exata dos fatos. A nossa sociologia do negro é, em larga margem, uma pseudomorfose, isto é, uma visão carecente de suportes existenciais genuínos, que oprime e dificulta mesmo a emergência ou indução da teoria objetiva dos fatos da vida nacional. Impõe-se assim que, entre os que se dedicam ao assunto em pauta, se abra um debate leal e franco. Precisam os sociólogos empreender esta descida aos infernos, que consiste em arguir, em pôr em dúvidas aquilo que parecia consagrado. Quem não estiver disposto a esse compromisso, arrisca-se a petrificar-se em vida, ou a falar sozinho, ou a permanecer na condição de matéria bruta do acontecer, em vez de tornar-se, como deveria, consciência militante desse acontecer, pela apropriação do seu significado profundo. Alberto Guerreiro Ramos, O Problema do Negro na Sociologia Brasileira. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Paulo Cruz. Se você não se inscreveu ainda, não esqueça, se inscreve já lá e clica no sininho para receber as notificações e dá aquele like maneiro no vídeo. É, Se você está assistindo esse vídeo no dia 20 de novembro, hoje é dia 20 de novembro de 2018, o famigerado Dia da Consciência Negra. É um dia que tem um feriado associado em alguns municípios de São Paulo, e isso sempre gera um debate, sempre gera uma confusão, sempre gera críticas, né? Então, como hoje eu fiz alguns tweets e que suscitaram alguma discussão, então eu resolvi gravar esse vídeo para tentar esclarecer algumas coisas que, em poucos caracteres, como é a característica do Twitter, não permite, né? Então vamos lá. O que eu percebo em geral é o seguinte: ao mesmo tempo que a esquerda se apropriou da causa do negro, porque há um problema do negro na sociedade brasileira que ainda está por tratar, ou por ser, digamos assim, equacionado melhor. Por quê? Porque nós somos uma nação que se constituiu sob um regime escravista, né? E, peculiarmente, não só o caso do Brasil, mas em alguns outros países, né? Da escravidão negra. Então, os negros africanos foram escravizados e geraram um outro povo nesses países. Então, a escravidão negra tem uma característica, que é a pele. Então, quer dizer, o escravo negro ele se distinguia pela pele. As outras escravidões que aconteceram ao longo da história foram tão cruéis quanto. Porém, quando você olha um negro, a figura do negro, a cor de sua pele, já era associada à condição de escravidão. Então, quer dizer, você tinha alguma relação muito provável com a escravidão. Então, ou você era um escravo liberto, ou você era um homem livre, mas vindo da África, ou você era descendente de escravos. Então, quer dizer, alguma relação você acabava tendo com a escravidão. Bom, essa relação então perdura. Ainda hoje nós temos de lidar com isso. Eu escrevi um artigo nessa semana mesmo, que antecedeu o Dia da Consciência Negra de 2018, porque eu participei de um debate sobre racismo em Manaus, e aí eu escrevi depois um texto, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode depois clicar e dar uma verificada em como eu trato dessa questão do racismo brasileiro, que, por exemplo, a esquerda e os historiadores brasileiros, que em geral também são de esquerda, tratam daquele racismo cordial,
né? E eu tento dar uma nova interpretação, ou uma interpretação diferente da que eles dão em relação a esse racismo difuso que existe no Brasil, que eles chamam de estrutural e eu chamo de circunstancial. Então, o fato é que existe sim um problema, né? É um debate que precisa ainda ser feito. Infelizmente, um dia espero que nós não precisemos mais falar sobre isso. No entanto, acontecem dois extremos quando esse debate vem à tona. A esquerda se apropria dele, faz desse debate o seu hospedeiro, né, o hospedeiro de suas ideologias. Então, quer dizer, aí o problema do negro se confunde com o problema de classe, com o problema do opressor e do oprimido. Então, a esquerda trabalha com esse tipo de contradição e ela ganha muito nessa contradição, nessa dialética do opressor e do oprimido. E é claro que ela não quer resolver o problema. Ela quer manter esse debate aceso, esse debate, digamos assim, efervescente, porque é nessa contradição que ela sempre ganha. Essa é uma das críticas que eu faço ao movimento negro ou aos movimentos negros que se aliaram à esquerda. Vocês são explorados pela esquerda porque ela usa a causa genuína de vocês para fazer a sua militância político-partidária. Mas tem um outro lado da moeda, que é o outro extremo. Então, aquilo que hoje a gente já vem chamando de direita, né, que é uma direita mais direita do que aquilo que se achava que era até alguns anos atrás, que é, por exemplo, o PSDB. Então, quer dizer, o que nós chamamos de direita hoje, ela tem uma tendência que é exatamente o oposto da esquerda. Então, quer dizer, como ela surgiu de uma reação à esquerda, então há uma tendência dessa direita a correr para outro extremo, que é negar o problema do racismo no Brasil. Eu já tive muitas vezes de conversar a esse respeito, de explicar para amigos, para conhecidos e para as pessoas que existe racismo no Brasil. Que o fato de eu não acreditar, por exemplo, que o Brasil seja um país racista, não tira de mim a consciência de que o problema do racismo existe, porque eu mesmo já sofri, e de que no Brasil há racistas de fato, racistas conscientes de seu racismo, pessoas que não gostam, por exemplo, de negros, assim como tem gente que não gosta de, sei lá, bolivianos ou de nordestinos. Então, há um problema específico em relação ao negro e em relação à cor de sua pele. O estigma da cor da pele no Brasil, que é um país que foi constituído sob esse antagonismo das raças que se encontraram, ainda é um estigma ligado à escravidão. Então não é fácil se desvencilhar disso. 130 anos depois da abolição, nós ainda temos de falar nisso. Então, eu não acho que nós temos que fazer como a esquerda, por exemplo, que quer revolucionar, quer criar lei, quer forçar as pessoas a mudarem de comportamento. Por outro lado, eu também não acho que não tem que fazer nada, que tem que deixar simplesmente o barco correr, que a coisa vai melhorar por si só. Eu não acho que seja isso. Eu acho que de fato tem um problema e que a gente, vez por outra, tem de falar sobre ele, tem de conversar disso, porque assim a gente amadurece, assim a gente aprende e assim a gente também ensina. Como o Guerreiro Ramos diz nesse texto que eu li no início desse vídeo, então ele fala: é preciso um debate franco, é preciso que tanto negros quanto brancos, né, digamos assim, ou não negros, saiam dessa zona de conforto, que é vamos fingir que não existe o problema, e que a gente converse francamente sobre isso, e que a gente limpe as ideologias desse problema e trate do problema em si mesmo, porque ele existe. E há dois discursos ou duas afirmações que sempre aparecem quando chega o 20 de novembro. Ao mesmo tempo que a esquerda e o movimento negro correm para um lado, aquilo que a gente chama hoje de direita corre para o outro. Então, a primeira afirmação é a seguinte, de que não existe consciência negra, só existe consciência humana. Esse é um jargão já conhecido, então, quer dizer, sempre as pessoas repetem isso nessa época e tal, o que me parece um tanto estranho, porque, vejam, os dois são figuras de linguagem, certo? Tanto consciência negra como consciência humana, né? Então, quer dizer, ninguém tem consciência porque é negro tem consciência de um jeito e porque é branco tem consciência de outro. E também porque consciência humana é até uma redundância, né? Um pleonasmo. Então, quer dizer, a consciência é humana porque só o humano tem consciência. Mas o fato é o seguinte: o que a gente chama de consciência negra ou
como se dizia antigamente, orgulho negro, está ligada à autoestima do negro. Não tem a ver com feriado, porque o feriado também eu acho uma babaquice, eu acho que o feriado é uma arma política, um instrumento que a esquerda se apropriou para fazer política. Então, quer dizer, todo 20 de novembro é um dia de militância política. Então, eu acho que o feriado também é uma bobagem, não deveria existir. Eu acho o 13 de maio muito mais importante, por exemplo, que o 20 de novembro, que é a data que inventaram para a morte de Zumbi dos Palmares, que também é outra figura controversa, da qual eu não vou tratar nesse vídeo. Mas, quando se fala em consciência negra, eu, como evidentemente sou negro, eu entendo essa afirmação do seguinte sentido. Então, quer dizer, nós somos um país que se fundou, como eu disse já anteriormente, sobre um sistema escravista por mais de 300 anos. Então, a figura do negro nesse país e em outros países que tiveram a mesma colonização e sistema, digamos assim, civilizacional que passou pela escravidão, também tem o mesmo problema. A figura do negro ficou durante muito tempo associada a posições subalternas na sociedade ou à escravidão propriamente dita. Então, sempre foi importante para os próprios negros esses mecanismos de autoestima que ajudam a gente, por exemplo, a perceber, ah, não, que o negro não é inferior, que o negro não tem de ser sempre o empregado ou aquele que tem posições subalternas na sociedade, porque essa é uma mentalidade que se enraizou na sociedade brasileira. Então, todo mundo, negros e brancos, se não todo mundo, grande parte da população brasileira ainda pensa no negro como alguém que necessariamente tem posições subalternas na sociedade. É claro que, pelo histórico do país, isso de fato acontece. Então, você encontra mais negros em posições subalternas, né, e mais brancos em posições de destaque, né? Esse é um problema da configuração e da história do nosso país. Mas isso não significa que essa é uma condição, por exemplo, como diz o movimento negro e a esquerda, estruturante. Essa posição não é estanque. No entanto, é uma mentalidade. Então, faz parte da imaginação moral do brasileiro acreditar que o negro é uma figura subalterna. Isso muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é inconsciente. Então, aquela coisa de você estranhar quando você vê, por exemplo, um negro saindo de um carro, sei lá, um carro super caro, ou um negro entrar num restaurante muito caro. Isso ainda, por incrível que pareça, causa estranheza no Brasil. Então, nós temos de lidar com isso, negros e quem não é negro. Tem de saber que, por exemplo, se eu entro num restaurante super caro, tenho dinheiro para pagar e tudo, e eu entro, e as pessoas estranham a minha presença lá, eu tenho que simplesmente me impor no lugar e sentar e comer e pagar e pronto. As pessoas precisam se educar nesse sentido, tanto os negros quanto os brancos. Mas esse movimento de autoestima, ele sempre foi muito importante para quem é negro. Porque para quem é negro, principalmente, por exemplo, quando é pequeno, você passa por muitas situações que fazem você pensar que você é inferior ao outro. É claro que quem é gordo na infância passa por isso, quem é feio, quem é muito magro. É claro que essas pessoas também passam por isso. Mas disso eu quero falar daqui um pouco. O fato é que esses movimentos de autoestima sempre existiram. Então, por exemplo, há músicas que falam nisso. Por exemplo, há uma música famosa do Jorge Ben, que é Negro é Lindo. Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Ou a música da Dona Ivone Lara, que o Fundo de Quintal também gravou, que é aquela Sorriso Negro. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego, e negro
então revistas como a revista Raça, por exemplo, que quando surgiu foi uma alegria. Eu me lembro de pegar a primeira revista Raça na mão e ver negros assim com roupas de grife, com roupas bonitas. Então uma revista totalmente composta de modelos, né, negros e contando coisas a respeito do negro. Então isso para quem é negro foi muito importante durante bastante tempo e ainda é hoje. A falta de referências é muito problemática, né? Então, quer dizer, eu sempre digo isso. Então, trocar todas as referências que a gente tinha por exemplo, Zumbi dos Palmares, isso atrapalha muito a autoestima daquele jovem negro, por exemplo, na periferia, que não tem quem se espelhar. Hoje ainda é pior, porque antigamente tinha o pai, hoje já não tem mais. Então, é preciso retomar as referências para que essas coisas possam se equilibrar melhor na vida daquele jovenzinho negro que cresce num ambiente que lhe digamos assim, desfavorável. Mas esse é, de fato, um problema real. Você pega dois exemplos. Por exemplo, o Machado de Assis. O Machado de Assis hoje é ponto pacífico que o Machado era negro, né? Ele era mestiço, mas você encontra, por exemplo, o Joaquim Nabuco, que foi um grande amigo do Machado, numa carta ao José Veríssimo, que era um literato da época, e que tinha escrito um artigo de jornal em homenagem ao Machado de Assis, e chamado Machado de Assis de mulato. O Joaquim Nabuco escreve uma carta para o José Veríssimo e diz: olha, o seu artigo está muito bom, tal, mas olha, o Machado não era negro, não, não era mulato, não. E aí ele corrige, ou tenta corrigir, o José Veríssimo e defender, dizendo que o Machado de Assis não poderia ser comparado a um mulato, que se ele era mulato, ele era grego de alma, ele era branco de alma, né? Ele era o famoso negro de alma branca. Você também encontra muitas citações, por exemplo, anotações do André Rebouças no seu diário, em que ele se refere várias vezes de ter sido preterido por problemas de cor, como ele diz, né? Por preconceito de cor, são as anotações que ele faz. Então, por exemplo, ele foi um dos responsáveis pelas docas, as chamadas docas Dom Pedro II, né, que ainda existem lá no Rio de Janeiro. Ele criou uma empresa para construir essas docas, ele criou todo o projeto dessas docas, mas aí, de repente, chegou um outro sujeito, tomou conta de tudo e demitiu o André Rebouças e quase que apaga o nome dele do projeto. E aí ele chega a anotar isso no seu diário, dizendo: olha, eu fui preterido e isso foi um problema de preconceito de cor. E também tem a ocasião anterior, que é a sua bolsa de estudo para estudar na Europa. Quando ele se forma em engenharia com seu irmão, os dois são preteridos de um direito que eles tinham de receber bolsa de estudo para passar uma temporada na Europa, e aí o seu pai é que banca com muita dificuldade a ida dele e do Antônio para a Inglaterra e para a França, do próprio bolso, porque eles não conseguem a bolsa de estudos. Ele também anota no seu diário anos depois, dizendo: olha, isso aconteceu por preconceito de cor. Então, a percepção de que o negro era e é ainda e muito visto como uma figura subalterna existe. Então, não dá para a gente simplesmente apagar e negar os fatos. Então, nós temos de lidar com eles. Então, veja, é claro, eu não estou aqui defendendo o feriado de 20 de novembro, eu não estou defendendo aqui zumbi, eu não estou nem sequer defendendo que essa data seja importante ou não. O que eu estou dizendo é o seguinte: para quem é negro, o chamada consciência negra é uma espécie de lição de casa de autoestima. Então, se você não é negro, você não precisa se incomodar com essa data, com esse termo, achando que com isso o negro pensa diferente do branco, porque a sua cor é que determina a sua consciência. Não, não é isso. Fique tranquilo que isso é só uma espécie de chamada para a autoestima, chamada para que o negro tenha consciência do valor de sua cor, do valor de sua humanidade, de que o negro é um ser humano como outro qualquer, um cidadão como outro qualquer, que ele não precisa se sentir inferiorizado. Então, consciência negra significa ter consciência de ser negro e saber que isso não é demérito algum. Então, não esquenta a cabeça, não tente fazer uma contraposição entre consciência negra e consciência humana, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.
A consciência negra nada mais é do que o negro ter consciência de si próprio, porque isso também é um problema. Muitos negros crescem de tal modo sendo estigmatizados que eles querem escapar disso. Então, muito, por exemplo, da miscigenação que aconteceu no Brasil durante todos esses séculos, acontecia por esse fator também, do negro ou da mulher negra tentar sair daquele estigma de ser negro. Aquele quadro famoso do Modesto Brockos, né, de 1895, A Redenção de Cam, se você não conhece, ele é o quadro que está na capa do meu curso O Brasil é um País Racista. Aliás, se você não conhece o meu curso O Brasil é um País Racista, tem o link aí embaixo também, o link para você ver o conteúdo programático, ver a ementa do curso e se inscrever. É um curso que eu tento, inclusive, fazer isso que eu estou aqui falando para vocês, que é tentar rediscutir o problema do racismo no Brasil, tirando o viés ideológico e tentando colocar um viés mais histórico e mais de acordo com a realidade que eu considero mais própria ao povo brasileiro. Então esse quadro do Modesto Brockos, ele representa bastante isso, que é o quê? É a mulher que é negra, que casa com um homem que é branco, né? E a sua avó ainda, a sua mãe, né? A mãe da moça que é negra ainda é mais negra, e ela está com a mão para o céu, porque a moça está com um filho mestiço no colo, né? E como se ela dissesse assim, olha, até que enfim a minha família está embranquecendo, né? E o meu neto talvez não tenha esse estigma da cor que eu tenho. Então, mais uma vez repetindo, não se preocupe com o termo consciência negra, desde que você compreenda que nada mais é do que o negro tomando consciência de si próprio e de que ser negro é ser brasileiro, é ser americano, é ser espanhol, é ser qualquer coisa. Onde o negro estiver, ele é um cidadão comum como outro qualquer. No entanto, é preciso uma tomada de consciência mesmo disso. Por quê? Porque você não vai conseguir, se você é negro, como eu, você não vai conseguir transitar na sociedade durante muito tempo sem que esse problema te cerque. Então, quer dizer, a questão do racismo, ou pelo menos dessa mentalidade ligada ainda à escravidão, ao negro como alguém subalterno, uma hora ou outra ela vai bater na sua porta. Aliás, falando em bater na porta, por exemplo, é muito comum ainda em casas de classe média ou em bairros um pouco melhores, assim, é, não sei em outros lugares, mas em São Paulo acontece bastante. Minha mãe passou por isso muitas e muitas vezes e ainda passa, que alguém toca a campainha da casa, a minha mãe vai lá, abre a porta para atender, e aí a pessoa fala: a dona da casa está? E a dona da casa é a minha mãe mesmo. Então, quer dizer, isso é racismo? Bom, eu considero que isso faz parte dessa mentalidade que a gente ainda carrega do período escravista. Isso tem que mudar. E eu acho que isso muda com o passar do tempo. Então, o negro precisa saber que essas coisas existem. Então, consciência negra, para mim, é tomar consciência de que, mesmo essas coisas existindo, por exemplo, ele tem o seu valor, ele não precisa se sentir diminuído e nem pior do que ninguém. O negro é um brasileiro, é um cidadão como outro qualquer. No entanto, a sua peculiaridade de ser negro ainda o persegue, ainda me persegue, ainda persegue todo aquele que não é, digamos, entre aspas, o padrão estabelecido das pessoas que são, entre aspas, e muitas aspas nisso, né? Normais dentro da sociedade brasileira. E aí, isso me leva ao último ponto, que é a questão que as pessoas sempre falam assim: olha, eu também era muito magro quando eu era pequeno e também na escola eu sofria bullying, ou eu era muito gordo, ou eu era muito feio, ou era não sei o quê. Então, quer dizer, as pessoas tendem a equiparar o fato da pessoa ter sido sofrido algum tipo de bullying na escola a o fato da pessoa que sofre apelidos ou injúrias ou xingamentos de conotação, digamos, racial na infância ou mesmo na vida adulta e tal. Então, quer dizer, isso tem e não a ver uma coisa com a outra, porque, como eu disse, você pode ter sido gordo, pode ter sido feio, pode ter sido muito magro,
pode ter sido sei lá o quê, ou a pessoa tem uma deficiência qualquer e tal, mas a peculiaridade do negro é a ligação com a escravidão, é a ligação com a posição subalterna de inferioridade. Então, quer dizer, se você era gordo, você era zoado porque era gordo, né? E o gordo não tem um estigma de inferioridade, né? Não necessariamente, claro, ele pode ter assim, ah, você é gordo, não consegue correr, né? Mas é, o problema de raça, digamos assim, no Brasil, o problema do negro no Brasil, e essa ligação com a escravidão, ele tem a sua peculiaridade, né? Então, é claro, eu sou solidário com quem também sofre bullying por ser gordo, por ser magro, por ser feio, por ser qualquer coisa que não seja aquilo que é o padrão de normalidade, digamos assim, né? Mas é preciso que nós entendamos que há peculiaridades nas coisas. E eu falo, evidentemente, por mim, eu falo como alguém que é negro, que cresceu negro, uma família de negros, e que conhece esse problema de sofrer na pele. Então, meus amigos, é isso. Eu queria só dar uma esclarecida nesse assunto. Se você tiver alguma dúvida, aí bota aí a sua opinião aí nos comentários. Leia lá os meus artigos, assista as minhas entrevistas e as minhas aulas. E eu espero poder contribuir cada vez mais com esse debate tão enviesado, tão deturpado, mas tão importante para a sociedade brasileira. Um abraço, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.